Uma outra estrutura que nós podemos ter dentro de uma organização é chamado de escritório de apoio a projetos, ou seja, é uma evolução. A empresa começou a trabalhar, a organização começou a trabalhar com gestão de projetos, inicialmente com equipes autônomas, equipes que são constituídas, né, no intuito de atender e resolver um determinado problema. Se percebe que aquele projeto teve bom resultado, que se alcançou bom resultado, de repente começa a ter maior número de projetos, se constitui um projeto 2, um projeto 3, um projeto 4, e chega um ponto, são vários projetos sendo desenvolvidos dentro da organização. E veja, uma pessoa não precisa obrigatoriamente estar exclusiva a um único projeto. Ela pode estar dentro do seu dia a dia envolvida com 1, 2, 3, 4 projetos. Mas precisa-se começar a ter agora um apoio da organização para que esses projetos todos possam ser, né, devidamente conduzidos, né? Porque imagine, em cada um dos projetos você vai ter aquisição, em cada um dos projetos você vai ter custo, em cada um dos projetos você vai ter recursos humanos. E essas coisas precisam começar daí a ser organizadas de uma forma mais sistemática. Então, a evolução da equipe autônoma de projeto, que é o primeiro passo que nós estaremos fazendo, ela tende aí a ser necessária a construção, a constituição de um escritório de apoio de projeto para que essas equipes tenham todo o suporte para desenvolver com sucesso seu resultado. Seria muito prazeroso eu poder observar que, de repente, dentro de cada um dos campos na universidade, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, daqui a algumas semanas, quem sabe, a gente pudesse ter a constituição de escritórios de apoio de projetos. Seria um demonstrativo que as pessoas que estiveram nesse curso realmente se interessaram e viram aí uma possibilidade de fazer as coisas caminharem com maior rapidez, principalmente. Na evolução ainda, aí se constitui a ideia do escritório de gerenciamento de projetos, que é uma organização maior ainda do que o escritório de apoio. Ele consolida a empresa praticamente trabalhando quase que na sua totalidade os seus processos e em cima dos conceitos de gerenciamento de projetos. Veja, nessa evolução quase que lógica, nós temos uma empresa ou uma organização, seja ela qual for, nunca trabalhou com um projeto, começou a trabalhar com um projeto, equipe autônoma. Começou a ter um número maior de projetos, precisou dar uma organização acentuada, um pouquinho melhor em cada uma das equipes, vem o escritório de apoio a projetos. E chega até num nível tal que essa empresa pode ser uma empresa projetizada, que é a chamada, que ela trabalha exclusivamente por projetos. Aí você precisa de um escritório de projetos, que é aquele elemento na organização que vai fornecer a padronização dos projetos. Ou seja, o projeto já é uma coisa padronizada, é uma estrutura padronizada, mas ele vai dar a cara da empresa a todos os projetos. Porque senão um projeto pode ter um contexto, um segundo projeto ter uma outra configuração, mas onde é que fica a identidade da organização, a identidade da empresa? Então, para garantir que todas as equipes trabalhem em igualdade de condições, em igualdade de conhecimentos, em igualdade de resultados e com a mesma cara, vamos dizer assim, com a mesma filosofia, o escritório de projetos é que faz esse fechamento, né? É mais ou menos como o símbolo que a gente tem aqui atrás. Opa, né? O símbolo UTFPR. Nós podemos dizer, num determinado momento hoje, que nós temos uma grande equipe de projetos, vamos dizer assim, cada campus é um projeto, mas em qualquer um dos campos que a gente entre, esse símbolo é único, a aparência institucional é única, e a gente sabe que está na UTFPR, seja em Curitiba, seja em Medianeira, seja nos campos mais novos, como Apucarana, por exemplo, né? Existe uma identidade UTFPR. Então, o escritório de gerenciamento de projetos deve fazer isso, criar uma identidade para os projetos da organização. Essa transparência mostra, assim, mais ou menos como é que evoluiu a história do gerenciamento de projetos, ou
dos escritórios de gerenciamento de projetos. Entre 1960 e 1970, esses projetos não tinham uma formação, tinha uma formação assim como utilização de ferramentas, padronizar as ferramentas que estariam sendo utilizadas dentro da gestão de projetos. De 70 a 80, meados de 80, começou-se a trazer os softwares para o gerenciamento de projetos. Como o projeto é uma estrutura que busca padronização, procedimentos, você utilizando de ferramentas da informática, a gestão do projeto fica muito facilitada. E isso aconteceu a partir de 1970 até meados de 1980, se trabalhou muito nessa questão estrutural, que passam a ser, então, os escritórios, num primeiro momento, tinham uma função muito de controle dos projetos, através da aplicação de regras, e nessa segunda etapa, os escritórios passaram a ser elementos de suporte às equipes, efetivamente dando condições para as equipes trabalharem. E o que vem acontecendo de 2000 para cá, com as empresas sendo multiprojetos, trabalhando com muitos projetos, o escritório torna-se realmente um elemento gestor, né? Então, veja, a própria estrutura do gerenciamento de projetos e do escritório de gerenciamento de projetos tem sofrido alterações ao longo do tempo, né? E provavelmente, com todas as estruturas, os conhecimentos que estão sendo agregados, não só na área de gestão de projetos, ele vem ainda a evoluir bastante nos próximos anos, né? Ainda ontem, em conversa num curso, né, nós percebemos a tendência agora a aparecer o que chama-se Internet das Coisas, né? Que é uma nova tecnologia, uma nova visão do que deve acontecer com toda essa área de comunicação. Quer dizer, tudo é possível de acontecer de uma forma utilizando a internet das coisas. Existe uma grande nuvem onde as coisas estão, eu vou lá e busco aquilo que me interessa. Provavelmente, com a internet das coisas, alguns aplicativos, alguns conceitos, algumas formas de trabalhar gerenciamento de projetos também sejam otimizadas e utilizando essas novas tecnologias. Então, também é um processo dinâmico. Veja que nós estamos falando no conceito do nosso curso no todo, é o quê? A inovação tecnológica, que é uma coisa dinâmica. As ferramentas que a gente vai utilizar não podem ser estáticas, consequentemente, né? E aí, a última estrutura são para grandes corporações, né? Imaginem uma empresa, uma organização que possui filiais em diversos países e que nesses países cada estrutura em particular tem também a sua participação em um determinado projeto. Então você passa a ter as diretorias de projeto que já entram numa questão estratégica dos projetos, condução estratégica de projetos. Ela vai gerenciar, então, N departamentos de projetos que estariam em cada país. Vamos tomar mais um exemplo da indústria automotiva. Veja que hoje, vamos pegar alguns anos atrás. Alguns anos atrás, quando começou a indústria automotiva no Brasil, por exemplo, as plantas vinham prontas, o projeto do carro que vinha se produzir no Brasil vinham prontos, e aqui realmente se fabricava o automóvel, mas de um ponto para frente. Hoje, os projetos são projetos compartilhados. Um carro está sendo concebido mundialmente, mas existem equipes de fábricas no Brasil participando com equipes de fábricas na Europa, com equipes de fábricas no Japão, com equipes de fábricas instaladas nos Estados Unidos. E todo mundo trabalhando em cima do mesmo projeto. No final das contas, o carro pode ser produzido no Brasil, vendido na Ásia, pode ser produzido na China, sendo consumido no Brasil, e assim por diante. Ora, esse conjunto todo de atividades precisa ter um monitoramento mundial, né? Isso garante o quê? Que a organização tenha sucesso no seu projeto final. Aí cabe ter
grandes diretorias corporativas de gestão de projetos, né? É bastante comum, principalmente nas empresas multinacionais, que às vezes um funcionário de uma determinada planta tem reunião 3 horas da manhã. Por quê? Porque as reuniões precisam conciliar horários de vários países. É 3 horas da manhã aqui, mas são 3 horas da tarde no Japão. Então, veja como as coisas são. Daria para imaginar alguns anos atrás que isso pudesse acontecer? Provavelmente não. Então, nas atividades do escritório de projetos, ainda trabalhando nessa conceituação, vamos fazer assim um comentário na questão das atividades e dos riscos, do que precisaria se fazer para ter um escritório de projetos. O escritório de projetos poderia trabalhar primeiramente com atividades mais operacionais, que seriam atividades de baixo risco, ou seja, um escritório que trabalhasse a questão de implantação de metodologias, né? Vou criar padrões, vou criar normas dentro da organização para que sejam seguidas por todos os projetos. Padronização dos documentos, também não tem grandes riscos. Treinamento, gerenciamento dos principais interessados, ou seja, tem que ter um programa de capacitação antes de implementar os projetos, depois, numa etapa subsequente, se for o caso, dos escritórios de apoio e dos escritórios de gerenciamento de projetos. Então, tem que criar um plano de treinamento, mas não é uma coisa que traga risco, né, na sua execução, nessa etapa sozinha, vamos dizer assim. A disseminação de informações, geralmente são atividades que não têm grandes riscos. Nas atividades de risco moderado, para fazer essa implantação, são os planejamentos estratégicos. Por que já começa a ter risco? Porque tudo aquilo que eu fizer de planejamento estratégico, se ele não for exato, eu vou começar a ter resultados que não são aqueles que eu desejo. Os históricos deles são aprendidas, tem um risco moderado, porque o histórico, quando eu faço o apanhado dos históricos para criar a gestão do conhecimento na organização, se eu fizer errado, o que vai acontecer? Eu tenho um conhecimento distorcido e quando eu for fazer a reaplicação, eu vou reaplicar de uma forma errada, né? Então, o risco é aprender errado. Se eu aprender errado, vou fazer errado. A busca da melhoria contínua e finalmente, as atividades que são classificadas como atividades de alto risco. Para você trabalhar com escritório de gerenciamento, projetos e projetos. Que seria comparar com outras organizações que trabalham com gestão de projetos. Ou seja, aqui eu já estou buscando dar índices de qualidade à minha estrutura. A priorização de projetos, né, ou a priorização daquilo que vai se fazer dentro de um escritório de projetos. Se eu tiver priorização errada, eu posso ter um projeto terminado antes do que era o prazo. Ou posso ter um projeto em função dessa escolha inadequada, sendo terminado posteriormente ao que devia. E as auditorias externas de projetos, que vão me dar as condições de dizer: a minha empresa está madura na gestão de projetos, ela está 100% na questão de projetos. Então, são etapas de riscos para você poder fazer as implantações. Tem as que são mais complicadas, portanto, mais riscos, as que são mais fáceis, portanto, menos riscos.